Acho que o namorado da minha irmã está apaixonado pelo meu filho. Olá a todos. Peço que se inscrevam e deixe seu like porque vai ajudar demais no meu trabalho. Agora relaxe e curta seu relato. Eu, F38, sou mãe solteira e vivo com salário de garçonete. Os tempos estão difíceis agora e, devido a circunstâncias imprevistas, tive que ir morar com minha irmã nos últimos 2 meses. Não é uma situação ideal, mas estou fazendo o meu melhor. Tenho um ex-marido, M40, que é emocionalmente abusivo, daí o divórcio. Compartilhamos a custódia do meu incrível filho, vamos chamá-lo de Roman, 13 anos, que tem sido muito compreensivo com a nossa situação financeira, mesmo na sua idade. Eu o amo mais do que amo a mim mesma. Ele é gentil e inteligente. Ele roubou a cara do meu ex-marido, infelizmente, então ele é lindo. Toda mãe dirá que seu filho é lindo, mas meu filho é realmente lindo. A quantidade de adultos da minha idade e mais velhos que fizeram comentários assustadores e injustificados do tipo ele vai ser um destruidor de corações em alguns anos não iria alarmá-lo. Ele tenta, mas mantém notas decentes. Ele pratica um esporte e é bom nisso. Ele tem muitos amigos que visita com frequência e vice-versa. Apesar das mudanças na nossa situação de vida, ele está prosperando e eu faria qualquer coisa para continuar assim. Minha irmã, vamos chamá-la de Sarah, 42, e o namorado dela, vamos chamá-lo de David, 44, estão bem de vida e moram em uma casa enorme. Minha irmã ficou feliz em me acolher, mas o namorado dela, David, nem tanto, o que eu entendo perfeitamente. Ofereci-me para pagar o aluguel, mas minha irmã não aceita nada, então faço tarefas domésticas e cozinho sempre que meu horário de trabalho permitir. De qualquer forma, nunca vi muito David, ele costumava estar no bar com os amigos, ou trabalhando, ou trancado em seu quarto jogando videogame. Quando nos vimos, ele agiu como se eu não existisse. Meu filho Roman ficou com o pai por um tempo enquanto eu tentava resolver as coisas, e fiquei preocupado com a atitude de David quando meu filho foi morar conosco. Conversei com David e prometi a ele que Roman seria respeitoso e bem comportado, mas ele ficou estranho e me ignorou. Então David conheceu Roman. David está absolutamente fascinado pelo meu filho. Sua disposição mudou tão rapidamente que me deu uma chicotada. De repente, ele parou de se trancar em seu quarto e decidiu passar um tempo conosco, bem, principalmente com meu filho. Ele ajuda Roman com o dever de casa. Ele assiste a todos os programas favoritos de Roman para que possam conversar sobre eles juntos. Ele compra comida e presentes para ele. Minha irmã Sarah está nas nuvens, ela está me contando que a mudança foi a melhor coisa para o relacionamento deles, porque David está mais feliz agora. Eu pensei que era doce no começo. Mas no fundo da minha cabeça, acho que algo mais nefasto pode estar acontecendo. Para pintar um quadro mais claro, observei algumas outras mudanças que notei e que não consigo decidir se são inocentes ou não. David manda mensagens para meu filho com frequência, o que não seria estranho, exceto que ele faz isso enquanto está na escola. As mensagens em si não são nada estranhas, mas David o repreende levemente por não responder às vezes. Antes de meu filho se mudar, David raramente estava em casa durante a tarde e noite. Ele ficava fora depois do trabalho e bebia com os amigos até tarde da noite, hábito que ele tem há anos, segundo minha irmã. Agora, ele está em casa o tempo todo. Ele chega em casa antes de Roman descer do ônibus, por volta das 15h15, se não estiver no treino, e fica em casa o dia todo, até se oferecendo para ser a babá enquanto eu trabalho à noite. Ele ainda bebe, só que dentro de casa. Quarta-feira passada acordei para usar o banheiro no meio da noite. Para chegar ao banheiro é preciso passar pelo quarto do meu filho. Fiquei surpreso ao ver que a porta estava totalmente fechada, já que Roman sempre gosta dela aberta porque seu quarto fica quente à noite. Além disso, ele tem ficado acordado até tarde mandando mensagens de texto para seus amigos, o que o fez dormir durante o alarme e perder o ônibus em alguns dias. Então, naquela noite, abri a porta para deixar entrar o ar e ter certeza de que ele estava dormindo, e lá estava David. Ao lado da cama de Roman. No escuro. Ele afirmou que estava procurando o celular, mas o vi pular de ansiedade quando abri a porta. Ele saiu rapidamente, murmurando algo sobre como seria a cozinha. Porque o telefone dele estaria no quarto do meu filho. E por que a porta estava fechada? David se oferece para levar meu filho aonde ele precisar. Só ele. Escola, se perder o ônibus, treino, casa dos amigos.
Este é o mesmo homem que não levantaria um dedo por mim até que meu filho se mudasse. Tem sido extremamente útil, já que não estou em casa com frequência, mas uma parte de mim se pergunta se ele está fazendo isso pelos motivos errados. Eu peguei David lavando a roupa de Roman, resultando no desaparecimento de algumas peças de roupa. Este me irritou porque faço meu filho lavar a própria roupa. Pedi para ele não fazer isso, mas a desculpa dele é que ele está tentando economizar água. Não sei como lutar com ele nisso, já que a casa é dele. Estou com medo de trazer isso à minha irmã. Estou lendo demais as coisas. Sou bobo por me preocupar com a possibilidade de ele ter segundas intenções? Se eu contar para minha irmã e ela ficar brava e não houver nada acontecendo, ela vai nos expulsar e ficaremos sem teto. Primeira atualização. Olá a todos. Primeiramente, quero agradecer a todos pelas respostas e sugestões. Fiquei tão impressionado com as respostas que não consegui ler todas, mas fico feliz e apavorado em ver que não estou enlouquecendo, que há algo errado. Também quero agradecer àqueles que compartilharam suas experiências de serem agredidos sexualmente, pois isso abriu meus olhos para muitas coisas. Em segundo lugar, gostaria de esclarecer algumas coisas. Não deixei meu filho entrar no carro de David depois do incidente no quarto. Eu nunca faria isso. Após esse acontecimento, vinculado à situação da lavanderia, comecei a observar o comportamento de David, foi aí que comecei a juntar as peças. Cheguei ao Reddit logo depois, e aqui estamos, infelizmente. Terceiro, gostaria de abordar algumas questões que tenho visto. David não está em nenhum registro de agressores sexuais. Ao economizar água, David quis dizer que ele combina muitas roupas, o que significa que ele lavará suas roupas e as roupas de Roman na mesma carga. As roupas que vi desaparecerem são principalmente meias, o que é típico, mesmo quando Roman estava lavando suas próprias roupas. Mas então, Roman me disse que faltavam algumas camisas e uma calcinha. Isso me alarmou, pois isso só aconteceu quando David começou a lavar a roupa. Bandeira vermelha enorme. As mensagens entre eles são realmente inocentes, David perguntando o que ele quer para o jantar, a que horas ele deveria buscá-lo, discutindo programas que eles estavam assistindo. Mas com base em seu outro comportamento, é claramente uma tática de preparação e terei certeza de que isso irá parar imediatamente. De jeito nenhum ele deveria estar mandando mensagens para meu filho na escola. A situação do quarto, com mais detalhes. Espiei para ter certeza de que Roman estava dormindo e David estava ao pé da cama. A sala estava, claro, escura como breu, e eu estava grogue como o inferno, então nem percebi que era ele até que ele passou por mim para sair. Verifiquei meu filho depois. Ele ainda estava dormindo e os cobertores o cobriam completamente. Nada parecia fora do comum, mas talvez eu tivesse intervindo no momento certo. Certifiquei-me de que a porta dele estava aberta e deixei minha porta aberta também para poder ouvir qualquer passo. Não consegui dormir depois que isso aconteceu. Não estava bem para mim. Nada disso são desculpas. Como eu disse, os olhos estão bem abertos agora. Quarto, discutirei tudo com meu filho esta noite, assim que sair do trabalho. Muitos de vocês disseram que era uma boa ideia e eu já estava planejando fazer isso. Ele não tem agido de forma estranha e está feliz como sempre, mas isso não significa que David ainda não tenha feito nada. Essa realidade é assustadora para mim e rezo para que não seja o caso. Tenho uma ideia clara do que dizer a ele, mas não tenho certeza se devo dizer explicitamente que encontrei David em seu quarto ou que ele pode estar roubando suas roupas. Qualquer sugestão sobre como conduzir esta conversa é bem-vinda. Quinto, pretendo confrontar David e conversar com minha irmã Sarah sobre isso. Não sou um capacho e farei qualquer coisa para manter meu filho seguro. David está em um retiro na igreja e felizmente não volta para casa há alguns dias. Decidi falar primeiro com minha irmã, caso David distorça minhas palavras ou a manipule fazendo-a acreditar que não há nada de errado. E quando ele voltar, vou confrontá-lo com base na reação da minha irmã. Quaisquer outras sugestões sobre como fazer isso também são bem-vindas. Sexto, li suas sugestões sobre como instalar câmeras, verificar se há câmeras, testar drogas em meu filho e encontrar suas peças de roupa desaparecidas. Planejo comprar câmeras e fazer testes de drogas nele assim que conversarmos. Procurei câmeras e não encontrei nada, mas vou procurar novamente. Estou com medo do que verei se acabar encontrando as roupas desaparecidas de Roman,
Mas sei que é apenas uma realidade que tenho que enfrentar, que as pessoas podem ser tão repugnantemente vis com uma criança. Por último, sei que preciso sair desta casa. Eu sei que eu estou trabalhando nisso. Se eu pudesse arrumar tudo esta noite e fazer isso, eu faria. Eu mandaria morar com meu ex-marido, mas ele é abusivo comigo e com meu filho, mais ainda comigo, mas ainda assim. Considerei suas sugestões sobre procurar abrigos para moradores de rua e estou inclinado a tomar providências para isso depois de confrontar David. Sou uma boa mãe, mas sei que não sou a melhor mãe. A semana passada foi um inferno. Eu deveria ter intervindo antes. Eu me arrependo daquilo. Obrigado por ouvir. Atualizarei assim que seguir com meus planos. Segunda atualização. Olá a todos, esta é minha segunda atualização. Minha primeira postagem foi removida, mas você pode encontrá-la. Aparentemente, chegou ao TikTok e ao Instagram, o que não tenho certeza de como me sentir, mas é tarde demais para voltar atrás agora. Nos últimos 4 dias, conversei com minha irmã Sarah, seu namorado David e meu filho Roman, todos separadamente. 1 deu certo, 2 não. Tenho muito que desabafar, então isso pode demorar. Há um TLDR na parte inferior. Minha primeira conversa foi com meu filho, na noite em que postei minha primeira atualização. Com medo de que este post seja removido como o primeiro, terei que me censurar, mas acho que você entenderá a que estou me referindo quando digo que fiz perguntas sérias e explícitas ao meu filho. Roman negou veementemente que David tenha feito alguma coisa com ele. Ele pareceu surpreso por eu ter perguntado. Ele disse que teria me contado se tivesse. Eu acredito nele. Eu sei que ele pode estar mentindo, mas estou tentando acreditar na palavra dele. Meu filho e eu temos um relacionamento muito aberto e transparente. A primeira vez que meu ex-marido abusou verbalmente dele, ele veio direto até mim e me contou sobre isso. Minha guarda está alta, mas tenho que dar a ele o benefício da dúvida. Como todos vocês me aconselharam, não mencionei a questão do quarto ou da lavanderia. Mas fui honesto com ele e disse-lhe que o comportamento de David em relação a ele era inapropriado. Conversamos sobre limites, dizer não, consentimento, etc. Eu ensinei a ele que David não deveria levá-lo a lugar nenhum, enviar mensagens de texto para ele e ficar sozinho perto dele em nenhuma circunstância. Também expliquei o que é aliciamento e que é isso que David tem feito com ele. Ele disse que soube disso por meio de uma assembleia escolar. Então, ele disse algo que partiu meu coração. Ele se desculpou por deixar David tratá-lo daquela maneira, dizendo que ele não deveria ter caído nessa, em suas palavras exatas. Eu lhe assegurei que nada disso era culpa dele. Quero deixar claro que David não o está atacando por causa de sua aparência ou de seu comportamento, ele está fazendo isso porque é um predador e eles atacam os vulneráveis. Honestamente, eu poderia dizer que a conversa o deixou um pouco em estado de choque. Saber que a pessoa de quem você gosta e em quem confia não é quem você pensava que era deixaria qualquer criança abalada. Durante todo o resto da noite, ele me seguiu como um cachorrinho perdido. Fiquei um pouco com o coração partido ao vê-lo daquele jeito, mas não quero que ele sinta uma falsa sensação de segurança perto de David, então não me arrependo disso. Sarah foi a próxima. Eu sabia que isso se transformaria em uma discussão antes mesmo de a conversa começar. Sempre foi assim com ela. Minha irmã é legal, mas não gentil. Ela vai tirar você da rua, mas depois jogará de volta na sua cara se você contrariá-la. Então eu sabia no que estava me metendo, mas tinha que fazer isso não só pelo bem da minha filha, mas também pelo bem dela. Este não é um homem com quem eu quero que ela fique, tenha filhos, nem quero ele em nossa família. Eu disse a ela que estava desconfortável com a forma como David age perto de Roman, e que acho que é muito mais profundo do que ele retrata. Mencionei que não gostava de dar presentes e das constantes mensagens de texto, e mencionei os incidentes do quarto e da lavanderia. Como eu previ, ela ficou mais ofendida por eu estar acusando o namorado dela de cuidar do meu filho. Ela não via como isso era prova de alguma coisa. Você sabe quantas meias e cuecas eu perdi enquanto lavava roupa? Provavelmente está preso em algum lugar da secadora. Quanto mais eu expressava minhas preocupações, mais defensiva ela ficava. Ela acha que sou maníaco, essencialmente. Ela disse que assim que as coisas ficam boas para mim, teto sobre minha cabeça, comida na geladeira, um emprego estável,
eu estrago tudo intencionalmente porque, no fundo, não acho que mereço a felicidade. Que ela sempre tenta me ajudar, mas acabo apunhalando-a pelas costas, como estou fazendo agora. Então, ela não acredita em mim. Essa é a prerrogativa dela, tudo bem. Eu disse a ela que não vou ficar na casa dela por muito mais tempo e que não quero mais David perto do meu filho, que ficaremos isolados pelo resto do meu curto período aqui. Ela está me deixando ficar, surpreendentemente, mas disse que está feliz em me ver partir. Ela jurou que David nunca machucaria Roman e que estava triste ao ver o relacionamento deles arruinado por uma acusação sem base real. Que eu não deveria permitir que meu comportamento autodestrutivo e minha paranoia bipolar a atrapalhassem a felicidade de outras pessoas. E que é melhor eu não acusar mais o namorado dela de ser um predador. Essencialmente, ela continuou transferindo a culpa para mim, então terminei aí. Ah, e ela me disse que quer reembolso para coisas como roupas e compras de supermercado, porque aparentemente estamos esgotando sua carteira comprando tanta comida. Sim, um aluno da 8ª série passando por um surto de crescimento come muito. Choque. Mas pedi desculpas e disse que compraria as compras dele e minhas de agora em diante. David voltou de seu retiro na igreja na sexta-feira de manhã, quando o confrontei. Fiquei muito chateado, então não peguei leve com ele. Ele ficou surpreso com minha hostilidade, mas assim que entendeu o que eu estava insinuando, seu comportamento mudou. Sente-se, vamos conversar sobre isso, ele dizia, só que era ele quem estava nervoso e parecia à beira de um ataque de pânico. Eu mantive minha compostura. Perguntei por que ele estava no quarto do meu filho no meio da noite com a porta fechada. Ele me deu a mesma desculpa, que estava procurando o celular. Perguntei-lhe por que ele não poderia ter ido fazer isso pela manhã. Ele disse que colocou o despertador para o trabalho às 5 horas e que não queria que ele tocasse com meu filho no quarto e o acordasse. Perguntei por que ele estava parado ao lado da cama do meu filho. Ele admitiu que estava tentando acordá-lo e perguntar se ele tinha visto seu telefone. Ele não acabou de dizer que não queria que o alarme o acordasse? Perguntei-lhe o que diabos o levaria a pensar que não há problema em acordar meu filho no meio da noite para ajudá-lo a procurar um celular. Ele disse que não estava pensando direito e que sentia muito. Perguntei a ele sobre a roupa perdida também. Ele negou veementemente o que eu estava insinuando. Ele disse que as roupas dele e da minha irmã se perdem na lavanderia o tempo todo. Que ele me ajudaria a encontrar as roupas desaparecidas do meu filho. Tudo isso enquanto se desculpa profusamente. Admito que fiquei surpreso com o quanto ele se desculpou, e isso me deixou um pouco mole. Agradeci por nos deixar ficar em sua casa e pedi desculpas por não ter estabelecido limites antes, mas disse a ele que de agora em diante não me sentiria confortável com ele perto de meu filho. Chega de levá-lo a algum lugar, comprar presentes, enviar mensagens de texto, ajudá-lo com o dever de casa, lavar a roupa, etc. Basicamente, eu disse a ele que ele não tinha mais permissão para ficar sozinho com meu filho ou tocar em suas coisas em nenhuma circunstância. Ele começou a chorar. Ele estava histérico. A ideia de eu acreditar que ele está atacando meu filho o deixou infeliz. Que ele nunca faria isso. Ele disse, eu o amo como um pai ama um filho. Ao ler minha postagem original, muitos de vocês acreditaram na mesma coisa a princípio. Eu também. Mas eu simplesmente não gosto do jeito que David olha para ele. Sim, vejo a bondade em seus olhos para com meu filho enquanto o ajuda com a lição de casa ou assiste a um programa com ele, mas há uma nuance de algo cobiçoso e sinistro que não consigo me livrar. De qualquer forma, eu disse a ele que não é saudável para ele ter tanta fixação por um filho e que ele não pode depender do meu filho para ser feliz. Eu disse a ele que partiríamos em breve, mas sobre isso mais tarde. Eu não disse a ele onde ou quando isso estava acontecendo. Ele perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para corrigir a situação. Ele sugeriu que nós 4 sentássemos e conversássemos sobre isso. Eu recusei. Reiterei que ele não pode mais ficar perto do meu filho e deixei por isso mesmo. Uma pequena parte de mim sente que fui muito duro com ele no geral. Talvez ele estivesse apenas procurando seu telefone. Talvez seja uma coincidência a falta de peças de roupa. Mas ele estava de joelhos, soluçando, como se eu tivesse acabado de puxar o tapete debaixo dele. Para uma criança que ele não conhece há muito tempo. Não acho que ele tenha ficado arrasado por eu tê-lo acusado de ser um predador, ele ficou arrasado por eu ter revogado seu acesso ao meu filho. Eu não sou idiota.
Certa vez, testemunhei esse homem discutir com minha irmã, agressões verbais brutais de ambos os lados, que terminaram com o choro de minha irmã. Ele não derramou uma lágrima. Para minha paz de espírito, e a sua, tenho observado Roman como um falcão. Quando estou em casa, ele está comigo. Quando não estou em casa, ele está na casa de um amigo de confiança, ou ainda, comigo. Na verdade, eu o levei para trabalhar comigo esta manhã, o que ele não gostou, mas tanto faz. Eu o fiz bloquear o número de David, é claro. Não estamos em casa desde sexta-feira, mas como alguns de vocês sugeriram, dormirei no quarto dele à noite, em vez de fazê-lo dormir no meu quarto. Serei honesto, decidi adiar os testes de drogas nele, porque realmente não acho que David o tenha drogado. Meu filho tem o sono naturalmente pesado e sempre teve problemas para acordar para a escola, mesmo antes de nos mudarmos para a casa da minha irmã. Verifiquei suas mensagens de texto e, pelo que vi, ele nunca mandou mensagens para David à noite. Ele geralmente envia mensagens de texto para seus amigos em um bate-papo em grupo. Como todos vocês sugeriram, comprei uma câmera babá, especificamente aquela onde você pode assistir às filmagens no seu smartphone. Não esperava que fosse tão caro. Encomendei na quarta-feira e devem chegar hoje à noite ou na segunda de manhã. Vou colocá-lo no quarto do meu filho e revisá-lo todos os dias. Estou muito nervoso porque existe a possibilidade de ver algo odioso e não sei se consigo lidar com isso. Muitos de vocês expressaram suas preocupações pelo meu filho. Pelo que vi e pelo que ele me contou, ele está bem. Passamos o fim de semana em um motel, agora que David voltou de seu retiro na igreja. Eu não estava me arriscando. $56 por noite, e um pouco modesto, mas não quero reclamar. Novamente, apesar da situação, o humor dele está muito melhor que o meu. Ele acha que motel é a mesma coisa que hotel, então para ele é como se estivéssemos de férias. É impressionante como as crianças podem ser tão resilientes, mesmo nas situações mais enervantes. A maioria de vocês me disse para ir para um abrigo para mulheres. Eu investiguei isso e, embora seja uma opção, o mais próximo de onde moro fica a mais de 1 hora de distância. Eu não tenho carro. Posso pegar o ônibus, meu meio de transporte habitual, mas isso atrapalha o trajeto dele para a escola e meu trajeto para o trabalho. Ainda é inverno e faz um frio congelante onde moro, então prefiro observá-lo como um falcão do que morar na rua e submetê-lo ao frio. E não vou levá-lo de volta para a casa do meu ex-marido. Há uma razão pela qual ele foi embora e por que me divorciei dele. O que me traz algumas boas notícias. Candidatei-me à habitação pública há muito tempo e estou em processo de aprovação. Eles me contataram para obter a documentação, que eu enviei, e fui verificado, então acho que isso é um bom sinal? Tenho muita sorte, pois sei que às vezes as listas de espera podem ser longas. Não acredito que estou aguentando tão bem, mas estou orgulhoso de mim mesmo. Acho que estou fazendo tudo o que posso. Obrigado por ouvir. Atualizarei novamente em breve com notícias, esperançosamente, melhores. TLDR, atualmente no motel depois de confrontar a irmã e o namorado. As reações foram brutais. O filho está seguro e nada de ruim aconteceu com ele. A câmera foi comprada e será configurada e revisada diariamente assim que eu retornar, e uma busca profunda no quarto de David será realizada assim que eu tiver oportunidade. Atualmente estou sendo aprovado para habitação pública, que será minha saída. Editar, nem é preciso dizer, mas é claro que falarei com meu filho antes de colocar uma câmera no quarto dele. Terceira atualização. Tenho más e boas, muito boas, notícias. Devido às más notícias, não estou fazendo o melhor mentalmente agora, então me desculpe se isso estiver confuso, porque realmente não sei por onde começar. Estou com raiva, magoado, enojado e, à medida que todas as minhas emoções começam a se acumular, começo a entrar em espiral um pouco. E antes que alguém comece a se preocupar, vou divulgar agora que meu filho está bem. Acho que vou começar dizendo que meu filho e eu não estávamos muito em casa até sexta-feira desta semana. Estávamos hospedados em um motel local que fica bem perto da escola dele e de onde eu trabalho. Sou garçonete em um restaurante e meu gerente sabe que estou lidando com questões de moradia, então ele tem sido um pouco compreensivo comigo quando eu ligo. Mas quando você não trabalha, você não é pago, e entre os LYFTS, as entregas e os custos do motel, minha carteira não está indo muito bem, mas estou 100% fazendo funcionar e não me arrependo.
Mas como não estávamos em casa, as coisas pioraram um pouco. O número de David está bloqueado no telefone de Roman, mas ele o encontrou no TikTok e no Instagram na noite de segunda-feira e mandou uma mensagem para ele lá. Nada explícito nas mensagens, apenas coisas como: você bloqueou meu número? Estou com muita saudade de conversar com você, está tudo bem? Talvez no futuro possamos conversar novamente. Me desculpe se eu chateei você ou sua mãe. Você e sua mãe estão seguros? Onde você vai ficar? Responda-me quando tiver um momento. Tenho algo importante para lhe contar. E muitos mais assim, apenas ele implorando para conversar com meu filho. Fiquei furioso quando meu filho me mostrou. Acho que o que mais me irritou é saber que David mandou uma mensagem para ele porque pensou que meu filho responderia sem me avisar. Ele acha que eles têm algum relacionamento secreto e privado bem debaixo do meu nariz, no qual estou interferindo. Tenho certeza de que é por isso que ele não me expulsou de casa. Ele não está bravo, apenas infeliz e desesperado por algum tipo de contato. Sinto que não importa o quanto eu afaste meu filho de David, ele se recusa a desistir. Bloqueamos imediatamente as contas do Instagram e do TikTok e fiz capturas de tela das mensagens. Estou tentando manter um registro de tudo. Pedi a Roman para deletar sua conta no Snapchat, só para garantir, mas ele não quis fazer isso. Tenho 99% de certeza de que ele tem uma garota de quem gosta. Deixei isso passar porque ele me procurou diretamente sobre as outras contas e concordou em não adicionar nenhuma conta nova no Snapchat ou postar qualquer coisa que revelasse nossa localização por enquanto. Toda essa aprovação perturbou meu filho. Ele começou a chorar quando voltou da escola no dia seguinte. Isso doeu muito de ver. Não sei se expressei isso, mas Roman gostava genuinamente de David e eles se davam bem. Talvez meu filho o visse como uma figura paterna, já que foi evitado e negligenciado pelo meu ex-marido. Acho que subestimei o custo mental que ele teria por ter que interromper David completamente e depois bloqueá-lo quando ele entrasse em contato em particular. Alguém notou que eu deveria colocá-lo em terapia em breve. Planejo fazer isso quando estivermos morando sozinhos com segurança e eu encontrar dinheiro para isso. Definitivamente é uma prioridade. O assédio de David também se espalhou para mim. Ele me ligou várias vezes e me mandou mensagens de texto como: avise-me quando voltar para que possamos resolver isso. Posso ir ao jogo de beisebol do Roman na quinta com você? Eu gostaria de apoiá-lo. Você pode responder? Eu realmente adoraria conversar, só nós. Me desculpe se eu dei a vocês dois a impressão errada. Eu não bloqueei o número dele no meu telefone. Imaginei que quanto mais ele falasse, maior seria a probabilidade de continuar a se incriminar e eu poderia usar suas palavras contra ele. Não respondi a nenhuma de suas perguntas, mas avisei que se ele voltasse a entrar em contato com meu filho ou se ele aparecesse na escola ou em qualquer evento, eu iria direto à polícia. E isso também não é uma ameaça vazia. Sem que ele saiba, estou envolvendo a polícia porque agora tenho provas sólidas de que este homem tem uma obsessão doentia pelo meu filho. Esta é a má notícia, e avisarei que, se você for facilmente acionado, não leia mais, ou pelo menos pule este e os próximos 2 parágrafos. Quero agradecer a todos por confirmarem minhas suspeitas no primeiro post, pois encontrei algo hediondo. Mencionei que planejava instalar uma câmera no quarto de Roman. Pedi permissão primeiro e ele disse que não se importava, já que mal estamos mais em casa. A câmera que escolhi é sensível ao movimento e vincula a filmagem ao meu iPhone, para que eu possa assisti-la em qualquer lugar. A câmera foi instalada no domingo à noite, assim que recebi o pacote, e escondi-a acima do batente da porta, de modo que pudesse dar para toda a sala. Você não pode vê-lo a menos que use uma escada. Não recebi nada por alguns dias, fui notificado aleatoriamente sobre o movimento na sala, mas não vi nada quando olhei a filmagem. Mas na noite de quarta-feira, por volta das 6, David entrou no quarto do meu filho, ficou ali por um momento e depois saiu, não mais que 1 minuto. 1 hora depois, ele voltou e começou a vasculhar as gavetas. Ele pegou uma peça de roupa específica e saiu em menos de 2 minutos. Eu queria vomitar. Não dormi aquela noite inteira no motel. No dia seguinte, alguém cobriu meu turno, o que me deu a oportunidade de fazer uma busca profunda no quarto de David enquanto ele estava no trabalho e meu filho estava na escola. Encontrei a peça de roupa dentro da fronha, em cima do travesseiro, bem onde ele deitava a cabeça para descansar à noite.
Eu estava tão enjoado que levei quase 2 horas para confiscar aquela peça de roupa e verificá-la em busca de evidências. Não vou entrar em detalhes, mas você pode inferir o que quero dizer. Fiquei enjoado o tempo todo. Tudo o que pude fazer foi calçar luvas, jogá-lo em um saco Ziploc e enfiá-lo no armário. Eu não queria olhar para isso ou mesmo pensar sobre isso. Eu ainda não sei. Isso responde à questão de por que David insistiu tanto em lavar a roupa do meu filho. Quem sabe há quanto tempo isso está acontecendo? Tenho pensado nos próximos passos a tomar. Além da minha principal prioridade, ir à polícia, minha outra prioridade é contar à minha irmã Sarah. Obviamente não estamos nas melhores condições neste momento. Ela descobriu que confrontei o namorado dela na semana passada e está furiosa. Como ouso acusá-lo de cuidar do meu filho? Aparentemente, ele não é o mesmo homem que era depois que partimos e voltamos aos seus velhos hábitos. Ele voltou a ir a bares com os amigos todas as noites. Sua bebida piorou. Ele havia parado de voltar do trabalho mais cedo e se arrastou porta fora quase meia-noite, isto é, se ao menos se desse ao trabalho de voltar para casa. E ele não era mais afetuoso com ela. Aparentemente, é minha culpa que ele esteja deprimido novamente. Se essas não são bandeiras vermelhas, não sei o que são. Não sei dizer se ela está em negação ou se não consegue realmente vê-los. Mas o que mais a preocupa é que David não volta para casa desde quinta-feira. Ele foi trabalhar, voltou brevemente para casa e saiu novamente sem avisar quando voltaria. Na minha cabeça, isso faz sentido, ele sabe que ela ou eu pegamos a roupa que estava dentro da fronha dele e agora está com medo de voltar para casa. Isso confirma todas as minhas suspeitas. Mas contarei tudo à minha irmã, provavelmente hoje à noite ou amanhã. Não tenho ideia de como fazer isso e acho que estou nervoso com a reação dela. Ela ainda está convencida de que estou tendo um episódio maníaco. Fui diagnosticado com bipolaridade há muitos anos e tomo medicamentos para controlá-la. Se eu parar de tomar os remédios, minha mania piorará progressivamente até entrar em psicose. Portanto, as preocupações dela são válidas, eu a fiz passar por muitas coisas quando não estava estável, mas esse não é o meu caso agora. Tenho provas tangíveis em vídeo de que o namorado dela é um canalha. Posso trazer à tona a filmagem da câmera, mas tenho o problema de não obter consentimento de nenhum dos dois para colocar uma câmera na casa deles, e não sei até que ponto isso seria bom para ela, mesmo que fosse por uma boa razão. Só sei que, se estivesse no lugar dela, ficaria grato porque meu namorado, noivo em potencial, foi considerado um predador antes de eu ficar noiva dele. Ela já passou da idade de ter filhos, mas tem planos de adotar em um futuro distante, então eu tenho que contar a ela, de alguma forma. Meu filho e eu estamos de volta em casa desde sexta-noite. Minha irmã ainda não está me expulsando, mas ela não me quer mais aqui. Ela deixou isso bem claro. A única razão pela qual não arrumei nossas coisas e fui embora é porque, mais uma vez, David se foi. Ele não conta a ninguém seu paradeiro e desligou a localização do telefone, segundo minha irmã. Ela acha que ele pode estar dormindo no sofá de um amigo, algo que ele fez várias vezes no passado. Acho que ele sabe que estou atrás dele. Mas a ausência dele significa que posso ficar em casa por enquanto. Ainda estou observando meu filho como um falcão e ficando hipervigilante. Ainda dormindo no quarto dele, levando-o para o trabalho comigo, etc. Posso conviver com a hostilidade da minha irmã enquanto ele estiver seguro, principalmente porque não ficaremos aqui por muito mais tempo. O que me leva à boa notícia. Fui aprovado para habitação pública. Não vou compartilhar muitos detalhes, mas vou compartilhar o mais importante: nos mudaremos em pouco mais de 3 semanas. Há muita logística que preciso resolver, o sistema de ônibus escolar, um meio de transporte para o trabalho, etc., mas estou feliz que algo esteja funcionando a meu favor depois desta semana infernal. A vigilância constante é exaustiva e mal posso esperar para estar num ambiente mais seguro. Acho que tudo o que me resta dizer é que não tenho certeza de como fornecer as provas que tenho à polícia. Quando eu der a eles o que tenho, eles começarão algum tipo de investigação, certo? Só estou nervoso pensando que posso ter problemas com a câmera. E as mensagens, isso conta como assédio, certo? Devo contar tudo à minha irmã antes de ir à polícia? Qualquer conselho que você possa dar é bem-vindo, porque nunca estive em uma situação como essa antes e não quero estragar tudo. Só porque estou indo embora não significa que vou deixar David escapar impune do que fez,
Obrigado a todos pelo apoio inabalável. Estou passando por um momento difícil, mas atualizarei assim que puder. Obrigado por ouvir. TLDR, encontrei David assediando meu filho por meio de mensagens e o peguei na câmera tirando as roupas de meu filho. Fornecerá evidências à polícia para que eles possam construir um caso. Estou pensando em contar tudo para minha irmã. Foi aprovado para habitação e irá mudar-se muito em breve. Eta, obrigado pelo conselho esmagador. Coloquei as roupas num saco de papel, eu não tinha ideia de como o plástico poderia afetá-lo. Farei cópias dos textos e das imagens da câmera. Por enquanto, não contarei nada à minha irmã e irei à polícia amanhã. Estou pensando em contratar um advogado também. A escola de Roman já foi informada que sou o único responsável autorizado a buscá-lo. Ele ficará com um amigo amanhã à noite, assim que eu economizar um pouco de dinheiro, nos levarei de volta para o motel. Quarta atualização. É um pouco estranho compartilhar detalhes pessoais da minha vida com milhares de pessoas online, mas sinto que devo isso a todos vocês e isso me ajuda a manter o controle de tudo, então não me importo. Sem falar no quão útil seu conselho foi, já que nunca encontrei uma situação como essa e estava com medo de fazer o movimento errado e bagunçar tudo. Então, muito obrigado a todos por serem tão gentis e prestativos. Há muito que preciso falar, fui à polícia e provavelmente será feita uma prisão em um futuro próximo. Antes de entrar nisso, acho que começarei com a escalada no comportamento de David e seu paradeiro, e depois voltarei ao que aconteceu com a polícia. Esperançosamente, a linha do tempo ainda faz sentido. TLDR na parte inferior. Na minha última atualização, parei com o desaparecimento de David depois que descobri o que ele fez com as roupas do meu filho e as confiscou. Acontece que David não estava fugindo, nem desaparecido, nem se espatifando no sofá de um amigo. Ele se escondeu na casa dos pais e ainda está lá. Minha irmã me informou que devido às minhas acusações de que ele estava cuidando do meu filho, David teve uma crise de saúde mental. Ela espera que eu esteja feliz comigo mesma e sente necessidade de ficar com ele para obter apoio. Então, em outras palavras, ele está escondido na casa dos pais porque ou a culpa está afetando ele ou ele está com medo. Ou ambos. Toda a sua família está furiosa comigo. Qualquer que seja a história que ele está contando para eles, está me fazendo parecer louca aos olhos deles. Nenhuma vez eles me perguntaram minha versão da história. Depois que fui à polícia, minha irmã tomou a decisão de me expulsar de casa. Eu vi isso chegando a 1 quilômetro de distância, então não estou muito chateado com isso, eu só queria que ela não sentisse uma lealdade tão feroz por ele e sua família. Não sei nem como explicar ao meu filho que a tia dele não o apoia. Ela sabe que fui aprovado para morar e que não tenho outro lugar para guardar nossos pertences no momento, então ela pelo menos tem a decência de nos deixar guardar nossas coisas lá até que possamos nos mudar totalmente. Acho que isso conta para alguma coisa. Não há muito mais a dizer sobre isso, só tenho tentado manter distância. O comportamento de David, porém, piorou muito durante esta crise de saúde mental. O assédio evoluiu para perseguição, sob o pretexto de querer esclarecer as coisas. Ele apareceu no jogo de beisebol de Roman, realizado em uma escola diferente, para tentar falar com ele. Isso significa que ele encontrou seu horário, o horário exato em que estava jogando e o endereço daquela escola. Encontramos o motel em que estávamos hospedados, tivemos que nos mudar para outro após esse incidente. Criei outros 3 perfis no Instagram para enviar mensagens a ele sobre como tudo isso é um mal-entendido, o quanto ele sente falta dele, etc. Algumas dessas mensagens eram horríveis. Coisas como não deixe que outras pessoas tomem decisões por você e você tem idade suficiente para decidir quem deve e quem não deve estar em sua vida. Parágrafos e mais parágrafos dele abrindo seu coração para meu filho e implorando para que ele não me diga que está entrando em contato. Este assédio deixou meu filho completamente desiludido. Depois de capturar tudo, pedi para ele não ler mais as mensagens e apenas excluí-las. Naquele momento, eu queria tirar o telefone dele, mas sabia que ele ficaria ressentido comigo por isso. Talvez eu tenha tomado a decisão errada, talvez não. Não sei. O dia em que David encontrou nosso motel foi um dos momentos mais traumáticos da minha vida. Não sei como ele nos encontrou. Minha irmã sabe que estou hospedado em um motel, mas nunca lhe contei qual naquele dia eram cerca de 21 horas e eu precisava ir até a loja da esquina comprar alguma coisa. Meu filho estava tomando banho e se preparando para dormir, pois teria aula no dia seguinte.
A loja da esquina ficava a 1 minuto de caminhada. O quarto em que estávamos hospedados era visível das janelas da loja. Eu fiz essa viagem rápida inúmeras vezes. No momento, não me senti inseguro em deixar meu filho para trás, mas retrospectivamente é sempre 20/20. Já me sinto estúpido, não precisa me dizer. David tinha estacionado no estacionamento do outro lado da rua e eu não vi o carro dele. Ele esperou até que eu estivesse quase na loja e minhas costas estivessem totalmente viradas para ir até a porta do nosso quarto de motel. Obviamente estava trancado, então ele começou a bater, mas essa altura eu já o tinha ouvido e corri em sua direção. Quase desmaiei de medo e adrenalina, e é difícil lembrar muita coisa. Lembro-me de que ele não parecia zangado, ele simplesmente tinha uma expressão miserável e de pânico nos olhos. Ele realmente parecia alguém que estava passando por uma crise de saúde mental. Eu disse a ele que estava ligando para a polícia e que ele precisava ir embora. Ele disse que tinha direito a conversar comigo, mas fugiu assim que me viu ligando para o 911. Para mim, seu raciocínio é uma besteira. Ele fica dizendo que querem conversar e esclarecer as coisas comigo, mas se isso fosse verdade, então por que ele não se aproximou de mim? Ele sabia que eu não estava na sala. Porque ele essencialmente tentou invadir, onde sabia que meu filho estava sozinho. É claro que documentei esse incidente com a polícia, sobre o qual falarei agora. Na segunda-feira, 27 de março, um dia após a minha última atualização e dias antes dos acontecimentos acima mencionados, fui à polícia pela primeira vez. O policial com quem conversei sentou-me e me deu a oportunidade de conversar sobre tudo, como David era muito próximo de Roman, o que eu peguei fazendo com suas roupas, as mensagens, etc. eu mesmo me referindo a eles. A memória pode não ser confiável. Apresentei as evidências que tinha também, mostrei o vídeo e entreguei a ela a peça de roupa que confisquei, bem como as mensagens de texto e mensagens do Instagram e TikTok. Ela então me disse que entraria em contato com o promotor público, o que fez logo depois. Fiquei chocada com a rapidez com que o processo estava a decorrer e ela disse-me que, uma vez que envolve o potencial abuso sexual de um menor, eles não querem perder tempo. Fui entrevistado novamente por um detetive e, alguns dias depois, chamaram David para uma entrevista. A essa altura, a perseguição já havia começado. Durante minha segunda entrevista, mostrei a ele as novas mensagens que David enviou e contei como David apareceu na escola e no motel. Não sei o que perguntaram a David durante a entrevista, mas posso imaginar que ele negou tudo e teceu uma teia de mentiras para tentar me fazer parecer louca. Eu não estou realmente preocupado com ele, no entanto. Com todas as evidências que tenho, David deveria estar muito, muito nervoso. Um detetive entrevistou meu filho também. Isso é o que mais me preocupava, e insisti que, se não fosse necessário, preferia que não o questionassem. Mas eles disseram que isso ajudaria a construir um caso mais forte e eu confio neles. Disseram-me que eu deveria estar presente durante a entrevista, já que ele é menor de idade. Roman só sabe sobre a perseguição e o assédio, mas não tem ideia do que David fez com suas roupas, e quero continuar assim enquanto puder. Eu pessoalmente pedi ao detetive que não tocasse no assunto. Eu só gostaria de protegê-lo de tudo. Eles perguntaram ao meu filho sobre as mensagens e a perseguição, bem como o relacionamento deles. Quando questionado sobre qualquer contato físico que tiveram, Roman mencionou algo que inicialmente não me contou. Ele disse que houve um caso em que ele e David estavam na sala assistindo a um programa chamado Stranger Things. David colocou aleatoriamente a mão no peito do meu filho, deixou ali por um momento e depois disse: "Estou feliz que você esteja vivo." Eu, realmente não sei o que pensar disso, mas combinado com tudo mais que ele fez, é muito perturbador. Perguntei a meu filho sobre isso depois, e ele disse que não me contou porque isso não o deixava desconfortável. Como um evento isolado, acho que poderia parecer um ato inocente para um garoto de 13 anos, então entendo por que ele não tocou no assunto, mas não sei. Tudo o que posso fazer é acreditar na palavra dele. Quanto ao caso, eles agora estão solicitando um mandado de prisão ao escrivão do tribunal. Se isso for concedido, David será preso e acusado de comportamento lascivo e lascivo, assédio e perseguição. Ele pode acabar pegando até 5 anos de prisão, talvez até mais, já que há um menor envolvido. Então é aí que estou agora, aguardando a decisão do balconista. O jogo da espera é estressante, mas estou tentando me concentrar nos aspectos positivos tanto quanto posso.
É bom ver quão rápido a polícia e os detetives estão trabalhando e quão sério estão levando o meu caso. Tudo o que posso fazer é confiar que o resultado será a meu favor. Após as entrevistas, todo o assédio de David parou. Ainda bem, perseguir e assediar um menor é crime, e tenho certeza de que saber que a polícia está atrás dele o assustou. Mas não sou ingênuo o suficiente para me sentir seguro. Apresentei uma petição para uma ordem de proteção após o incidente no motel. Tenho me sentido paranoico, não é uma sensação boa para alguém que é bipolar, e tenho sentido muita ansiedade ultimamente. Sempre olhando por cima do ombro, estremecendo quando vejo um estranho que se parece com ele, etc. Tenho direito a uma conversa com você, disse-ele quando tentou invadir meu quarto de motel, mas não acredito nele. Acho que David acredita que tem direito ao acesso irrestrito ao meu filho devido ao seu relacionamento anterior. O direito é o que mais me assusta, que alguém possa simplesmente pegar algo porque sente que pertence a ele. Tenho medo de ir a qualquer lugar com meu filho. Sempre que ele vai para a escola, temo que seja a última vez que o vejo. Ainda não percebi que minha situação evoluiu para isso. Tem sido difícil para mim entender de onde surgiu o súbito apego de David. Tive a impressão de que os predadores em geral são estranhos perto de crianças, mas ele nunca agiu assim com outras crianças, apenas com a minha. Quando ele começou a namorar minha irmã, ela me disse que David não queria filhos e estava tentando convencê-lo a mudar de ideia. Por isso ela ficou tão feliz em ver ele e meu filho criando laços. Alguém comentou anteriormente que, na mente de David, ele pode acreditar que existe uma ligação romântica legítima entre ele e meu filho. Não sei se há alguma validade nisso, e a ideia de investigar isso me dá náuseas. Prefiro não especular e apenas rezar para que ele seja preso logo. A maior desvantagem é que tudo isso perturbou significativamente a nossa qualidade de vida. Eu sei que meu filho está fazendo cara de corajoso, mas ele não está bem. Isso está afetando ele, e eu sabia que isso aconteceria, mas ver isso desviar sua felicidade é angustiante. Ele ainda está indo bem na escola, ainda participando de esportes e passando tempo com os amigos, mas de vez em quando, ele olha fixamente para 1000 metros, com os olhos desprovidos de qualquer tipo de consciência, dissociação, talvez? Ele costumava comer muito, mas não tem terminado a comida ultimamente. Ele constantemente diz que não se sente bem. Não posso pagar a terapia agora, mas falei com o conselheiro escolar dele, e eles querem iniciar reuniões semanais com ele para verificar, o que meu filho não gostou, pois ele não quer trazer nada disso à tona na escola. Ele é muito aberto comigo sobre seus sentimentos e conversamos sobre tudo o que está acontecendo, mas há um limite para o que posso fazer. Ele precisa de um profissional. Eu também não estou bem. Eu estou exausto. Nunca me senti tão sobrecarregado em toda a minha vida. Minha saúde mental está em rápido declínio. Não estou comendo nem dormindo normalmente. Mal consigo passar um turno de trabalho sem desmaiar. Até meus pensamentos intrusivos têm sido alarmantes e angustiantes. Você não acha que é capaz dessas coisas até estar nesta situação? Realmente não há como voltar atrás depois que você descobrir algo assim. Não tenho muitas pessoas com quem conversar sobre isso. Acho que preciso de ajuda. Espero que minha próxima atualização seja mais positiva. Obrigado por ouvir. TLDR, o assédio de David se transformou em perseguição. Entrei em contato com a polícia e forneci-lhes as provas que tinha. Foram realizadas entrevistas com David, meu filho e eu. A polícia está atualmente solicitando um mandado de prisão. Se ele for preso, poderá pegar de 5 a 10 anos de prisão.